Atualmente eu trabalho na Prefeitura de Porto Alegre, na Diretoria de Direitos Humanos, na Coordenadoria dos Povos Indígenas e Direitos Específicos. Eu sou biólogo de formação, com mestrado em Desenvolvimento Rural, e desde a minha graduação em Biologia eu venho me aproximando dos povos indígenas, né? Meu interesse de pesquisa e tal, e enfim, construir um pouco de uma trajetória, né, junto aos indígenas, o que me torna uma pessoa privilegiada, um pouco até para a gente poder fazer uma reflexão, uma crítica à nossa própria cultura. Historicamente, no estudo da própria história, né, da historiografia dos povos indígenas, da antropologia, de uma perspectiva das políticas públicas, até a década de 70, final da década de 70 início da década de 80, na década de 80 a gente vai ter a Constituição Federal, né? Os índios, eles tinham uma percepção assim da sociedade, do poder público, né, de que eles seriam integrados à sociedade, né? Então esse conceito da integração e o conceito da aculturação eram conceitos muito trabalhados assim dentro da academia, né? Enfim, os teóricos, né, que se debruçavam sobre o assunto tinham essa perspectiva de um evolucionismo, né, que os indígenas estavam numa perspectiva evolucionista né, dos primitivos, e iriam ascender à nossa sociedade, ser integrados e deixar de ser índio. Abandonar a sua língua, abandonar as suas crenças, sua cultura, sua cosmovisão do mundo e se integrar à sociedade envolvente, né? O que de fato não aconteceu. Muito pelo contrário, os indígenas cada vez mais se reconhecem enquanto indígenas, né? Hoje a gente tem até, por exemplo, experiências de reemergências étnicas, né? Então, etnias que já tinham sido dadas como extintas, que estão reemergindo, né? Então, movimentos identitários, né? Movimento de um reconhecimento do Estado Nacional, e né, o número da população tem ampliado também, né? Eu acho que o último censo deu um pequeno declínio, mas, né, enfim, os indígenas não foram exterminados, né? Os indígenas não são aculturados, os indígenas não estão numa perspectiva de integração. Vou mostrar então essas duas coisas, né? Assim, a inexistência da aculturação, né, e a inexistência dos índios, né? O que existem são povos indígenas, né? E o termo mais correto seriam indígenas, que é isso, que aglomera, né, o que aglutina esse conceito de índio, é justamente o poder público, né, o Estado Nacional se constituindo, então colocando uma legislação específica ao indígena, que é isso que acaba aglutinando esse direito indígena, né? Então o que existe é esse direito a um respeito à sua cultura, né, ao direito a uma educação diferenciada. Então a educação indígena tem que levar em consideração a língua indígena, né, os modos de vida daquele povo, né? Uma saúde também, assistência de saúde, que é oferecida atualmente pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, ela tem que ser diferenciada, ela tem que levar, então, o que aglutina os indígenas é exatamente essa relação com o Estado, essa relação com a sociedade envolvente, né? Que é ali que existe essa identidade indígena de exatamente querer garantir os seus direitos, né, a demarcação dos seus territórios, que ambos o que eles têm em comum, né? Mas na verdade eles são, como eu falei, né, aqui no sul, por exemplo, os Guarani, os Imba-Guarani, os Caigangue, os Xoclen e os Charruas. Esse conceito de cultura, acho que eu já falei, né, um pouco assim, o quanto que acho que usar alguns exemplos, né? Por exemplo, eu sou de descendência alemã, mas eu não tô com uma caneca de chopp aqui, o suspensóriozinho e aquele chapéu, não por isso eu deixo de ter uma ascendência alemã, germânica, e tem uma série de elementos culturais na minha família, gastronômicos, de expressão idiomática, enfim, né? E os indígenas a mesma coisa, não é porque o indígena está com um celular na mão, ele anda de carro, ou enfim, ele está hoje vestido, que ele deixou de ser indígena, né? Então, é extremamente equivocado quando a gente vê essas críticas assim na sociedade, a gente vê até de agentes do poder público, muitas vezes, querer deslegitimar o indígena por essa incorporação de elementos tecnológicos, né, ou elementos de outras culturas, né? Muito pelo contrário, isso é um elemento cultural. Guarani que tinha muita dificuldade em se alfabetizar, muita resistência de, por quê, né, viu? Hoje, né, tu vê um incentivo e uma força de vontade da juventude em se alfabetizar muito por causa do celular, né, por o contato, o WhatsApp, o Facebook, para poder também estar participando das redes sociais, né?
Então é muito interessante assim ver como que a cultura é dinâmica, né? Essa incorporação de elementos, ela não é uma desconstrução da cultura, muito pelo contrário, ela é um agregador, né? A cultura está sempre sendo feita.